Papo Cabeça. A gente vai conversar sobre um tema chamado procrastinação. No mundo moderno, com tanta demanda, com tanta exigência, com tanta possibilidade e necessidade de entrega, muitas vezes as pessoas deixam de fazer as tarefas que se submetem, por vontade própria ou não, e não entendem por quê. Isso gera ansiedade, frustração, enfim, isso é um problema que bate fundo na autoestima. Para falar mais sobre isso, eu tenho um super convidado, Matheus Simon, que é professor e terapeuta católico, especialista no assunto. Começa agora o programa Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Matheus, muito obrigado pela sua participação, é um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é meu, doutor. Obrigado pelo convite, estou muito honrado de estar aqui. Olha só, quando a gente fala procrastinação, uma palavra que vem na cabeça, eu acho de todo mundo, né? Porque tem algumas palavras que foram surgindo no decorrer do tempo, que sempre existiram, mas foram pescadas do dicionário, né? Então, empatia e outras, e uma delas é procrastinação, e rapidamente é feita uma associação com a preguiça. Sim. Então, eu tenho que fazer alguma coisa, mas por preguiça, aí em vez de a pessoa falar preguiça, ela fala procrastinação. Mas, na verdade, tem um envolvimento muito maior, né? É aquela coisa de você deixar de fazer o que tem que ser feito, ou que você combinou com você mesmo, ou com outra pessoa que iria fazer. Você acha que isso acaba acontecendo muito por quê? A pessoa tem medo de falhar, a pessoa ela não quer se submeter àquilo, não consegue sair daquele ciclo. Conta pra gente. Olha, na minha visão, doutor, na minha experiência, são duas questões que estão relacionadas na raiz da procrastinação. E ambas têm a ver com o nosso relacionamento com a dor. O jeito que a gente relaciona com a dor. Eu vou contar um pouco para o senhor sobre isso. A primeira questão é, quando a gente está emocionalmente desgastado, que é o que acontece hoje, né? Não, com a maioria da população, que a gente fica com muitas coisas para entregar, muitas coisas para fazer, muitas preocupações na cabeça. No mundo moderno, as pessoas vivem dentro da cabeça. E isso consome muita energia emocional, energia mental. Quando a gente se depara com uma tarefa, e aquela tarefa representa para nós um desgaste, dentro do nosso interior a gente olha para aquela tarefa pensando assim, nossa, vai ser penoso fazer isso? Como eu já estou com a minha bateria arriada na disposição mental, a gente protela, joga para depois. A palavra procrastinar é não vou fazer agora, para depois, vai ficar para depois. Cras é amanhã. Eu acho que né? Melhor que preguiça seria protelar. Protelar, exatamente. Às vezes essa protelação ela é deliberada, você decide fazer, eu quero fazer depois, tudo bem, não é um problema. O problema é quando você não consegue encarar mais as tarefas que precisam ser feitas, que de fato precisam ser feitas, por conta desse desgaste. Esse é o primeiro ponto. O segundo que eu ia falar foi o que o senhor comentou, sobre o medo de falhar. Muitos de nós desenvolvem uma espécie de juiz interior, que se cobra muito, que se pune, que se agride, né? A gente fala com um tom conosco mesmo, um jeito muito agressivo, e mora esse juiz dentro de nós. Quando a gente erra, esse juiz espizinha a nossa cabeça, ele fica cobrando, tá vendo? Olha, você é falho nisso, você é falho naquilo, fica julgando a gente. E aí o que acontece? Gera medo de errar. Por quê? Porque a dor interior que eu vou sentir se eu falhar é muito maior do que a dor de eu empurrar para frente essa tarefa. Então a gente acaba não saindo do lugar, empurrando as tarefas para depois. Agora, como lidar com esse medo, né? Porque isso é um ciclo, Sim. Né? A gente sabe que existem ciclos virtuosos, que são coisas boas, como, por exemplo, entender que prosperidade, saúde, sua e das outras pessoas é algo que pode ser plantado, mas existem ciclos viciosos. Sim. Então, como lidar com esse medo e romper esse ciclo? Doutor, a raiz, né, que a gente pode trabalhar é a imagem que nós temos de nós mesmos. Parece, a primeiro momento, distante uma coisa da outra, mas não é. O jeito que a gente olha para nós mesmos, o valor que nós temos para nós mesmos, se a gente descobre essa essência, tudo melhora na vida. Por quê? Porque você começa a perceber que o seu valor não está naquilo que você faz. Essa é uma desordem moderna. As pessoas serem valorizadas por aquilo que elas entregam. Mas esse não é o valor como ser humano, nós temos um outro valor que é muito superior a esse. Por isso que eu trago sempre a espiritualidade junto com o meu método. Quando você percebe que o seu valor
está na vida que Deus te deu, na vida que você está vivendo, nas suas faculdades humanas, né? De pensar, de sentir, de amar. É isso que define o ser humano, não aquilo que você conta para você mesmo, entende? Às vezes a gente faz uma imagem de nós mesmos de uma forma deteriorada. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, para criar essa virtude de começar a enxergar as coisas como elas são, é preciso um resgate da autoimagem. Quando você resgata a autoimagem, a autoconfiança vem e aí você vai colocar as tarefas em dia. Eu achei muito importante você falar da espiritualidade, porque dentro da neurociência ela representa a inteligência existencial. Sim. Né? E eu acho que, eu sempre levantei essa bandeira, eu acho que assim, não existe fé contra a ciência, né? Ou religião contra a ciência. Não. É um caminho de mãos dadas e tem um ponto mesmo que nós não temos respostas, mas nós entendemos alguns movimentos muito concretos, como por exemplo, o dia que a gente vai morrer. Sim. Diferente dos outros animais, que a gente também não sabe se eles conseguem, pelo menos pressentir isso, a gente tem a capacidade de ainda por cima documentar, falar sobre isso, documentar, como aqui a gente está, de alguma maneira, lidando com tudo isso. Então, assim, quando você traz para a mesa esse quesito que muitas vezes é deixado no segundo plano, eu acho muito interessante, porque significa uma proposta do indivíduo se entender como algo muito mais do que a sua função. Exatamente. E eu entendo perfeitamente o que você está falando. Muitos pacientes que às vezes apresentam burnout, eles se intitulam assim. Então, por exemplo, eu em vez de falar, eu sou o Dr. Fernando Gomes, eu sou um homem, sou brasileiro, aos poucos eu vou colocando adjetivos. Não, eu sou o Dr. Fernando Gomes, neurocirurgião. Ou seja, eu preciso ter essa função. Se eu não tiver essa função, eu não tenho valor nenhum e aí então fica bem complicado. E a gente sabe que é muito pelo contrário que as coisas acontecem, né? Com certeza. Mas eu tenho certeza que você também sabe e ensina e pratica coisas muito fáceis de serem incorporadas no dia a dia para ajudar quem está entendendo aqui a gente que ou você faz essa mudança ou você vai continuar protelando coisas que não deveriam acontecer dessa maneira. Com certeza. A espiritualidade, ela ajuda muito a gente conquistar duas coisas na vida. O senso de segurança, que hoje é uma das maiores conquistas que a gente pode ter. Eu estou seguro. Apesar daquilo que meus olhos me mostram, apesar das notícias do mundo, apesar de tudo aquilo que eu tenho de impressão do que está acontecendo, a espiritualidade garante que Deus está cuidando de nós. Aqui e agora. Então, o senso de segurança, doutor, ele preserva o sistema nervoso central. Né? Acalma a mente ansiosa, acalma a mente agitada. Porque a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, a vida fica agitada. E aí desgasta, como eu falei, né? Desgasta o nosso emocional. O senso de segurança e o senso de valor, como eu acabei de falar. Né? Meu valor não está naquilo que eu entrego para o mundo. O meu valor está na minha filiação, de onde eu vim. Né? Fato de ser humano já prova que eu tenho muito mais valor do que apenas as minhas notas, ou meu cargo na empresa, ou o carro que eu ando, ou o sucesso que eu faço. Está muito além disso. E isso é muito importante, porque se um dia você vier perder isso tudo, você ainda assim se sente amado, se sente seguro. Né? Então, por isso que é muito importante. As tarefas, elas têm um reflexo da nossa ordem interior. Né? E uma dica prática que eu tenho e ensino para os meus alunos é tirar as coisas da cabeça. Se você quer ser mais produtivo, vencer a procrastinação, a primeira coisa que tem que fazer é tirar as coisas da cabeça, porque na cabeça fica tudo muito nebuloso, fica tudo muito subjetivo. Quando você põe as suas tarefas no papel, você lista as suas tarefas, você pode selecioná-las visivelmente. Elas não estão mais fazendo parte do mundo imaginário. Você não precisa mais acessar a imaginação para ver. Você está vendo com seus olhinhos, né? Está ali as tarefas que eu tenho que fazer hoje. Aí a gente pode separar. Olha, essas daqui são fundamentais, porque são importantes, tem a ver com a família, tem a ver com a saúde, tem a ver com o trabalho. Ó, essas daqui vou encaixar se eu conseguir encaixar no meu tempo de hoje. Né? Só que o que normalmente a gente faz, doutor? A gente faz uma lista de 70 coisas sabendo que vai poder fazer 7. Né? E aí não escolhe direito as 7, aí a gente acaba sendo guiado pelas emoções. Por quê? Se eu tenho tempo limitado, o que eu vou escolher fazer? Aquilo que me traz mais prazer, aquilo que é mais gostoso, aquilo que é menos difícil, aquilo que me desgasta aquilo que se eu não fizer mesmo vai dar muito ruim. Então... Tem um rapaz que se chama Tim Burton, ele fala bastante sobre isso, né? Sobre procrastinação também, é muito engraçado. Ele fala que a única coisa que a procrastinação tem medo é do monstro,
que é assim, o último dia de entregar o trabalho, se eu não entregar, aí vem um monstro, né? Que é a nota Sim. 0. Ou se eu não fizer isso, vai acabar o gás aqui em casa. Aí o monstro, ele coloca o ponto final na história da procrastinação. Porque se você não fizer, você vai passar uma vergonha ou vai ter um efeito muito grande, né? Um problema, né? Você sabe que uma vez, e eu me sinto à vontade de falar isso com você, porque você é um professor e terapeuta católico. Sim. Né? Então, uma vez na missa, eu escutei na homilia algo que me fez pensar a respeito, né? Dizendo que é o seguinte, uma coisa é você destinar um tempo para oração, para rezar. Sim. E aí você pode agradecer, você pode adorar, você pode pedir, enfim, você pode... Existem várias situações diferentes que você se relaciona com o Criador, mentalmente, emocionalmente e assim vai. E existe também um conhecimento que vem principalmente do Oriente. Na verdade, está tudo conectado, né? Porque a humanidade já existe há muito tempo, mas que é uma forma diferente de lidar com o pensamento. Então, por exemplo, a meditação. Sim. E eu lembro que o padre falou, olha, uma coisa é você meditar, outra coisa é você rezar. Exatamente. São coisas diferentes que você pode usar, mas precisa aplicar da forma adequada. Sim. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a sua visão. Sim. A Igreja Católica diz que oração é relacionamento. Sempre. Quando você está rezando, você está se relacionando. E como o senhor falou, existem várias maneiras de rezar. A meditação católica, o catecismo explica que a meditação católica é quando a gente traz à memória, traz à imaginação ideias sobre a espiritualidade, como, por exemplo, meditar os mistérios do terço. Então eu imagino o anjo Gabriel anunciando a Maria. Isso é meditação católica. O termo meditação para os católicos é isso, é trazer à imaginação realidades da eternidade, realidades que a gente não pode ver. Ou da criação, de Deus tendo se manifestado na história, né? Da revelação que a gente teve até hoje, que a gente conhece através da Bíblia e da tradição da igreja. Isso é meditação para os católicos. O que as pessoas entendem como meditação, que é, na verdade, o fortalecimento do foco, né? Essa meditação não é um relacionamento com o Criador. Essa meditação é um momento em que a gente centra a nossa atenção no momento presente através do nosso corpo. Então a gente consegue observar o que acontece dentro de nós, nos nossos sentidos, nos nossos sentimentos. A gente pode relatar as nossas emoções, a gente pode relatar o que nós estamos pensando, mas enquanto nós estamos navegando aqui na meditação, nós não estamos conversando com o Criador, certo? É uma coisa, eu estou fazendo uma autoanálise, como se fosse um rolê interno que eu estou fazendo. O meu método, ele compõe essas duas coisas. Por quê, doutor? Quando a gente traz a imaginação para o momento presente, quando a gente sintoniza a nossa atenção nos nossos sentidos, o nosso foco se estreita para o aqui e agora. E aí, se na sequência você vem com o momento de oração, essa oração se torna muito mais intensa. Porque nós católicos entendemos que Deus não está no passado, que Deus não está no futuro, que Ele está aqui e agora. C.S. Lewis, que é um escritor muito espiritualizado, ele diz assim, ó, o tempo presente é o exato momento em que o aqui e agora toca a eternidade. Essas duas coisas estão em sintonia agora. Ontem estiveram, amanhã estarão. Mas é aqui e agora que Deus está. Né? Agora então, para a gente romper esse ciclo da procrastinação, você entende que um pontapé inicial é de repente um exercício que faça você focar no momento presente? Sim. Isso ajuda muito. Ajuda muito, porque você vai organizando o interior, você vai organizando os pensamentos, né? Então, logo se de manhã, primeira escaramuça, né? Primeiro raio de sol, o que acontece? Esse período da manhã, ele é super importante para o dia do produtivo, né? Super importante, porque a nossa mente tem um viés negativo, por natureza. A gente quer sobrevivência, a nossa mente quer sobrevivência, então ela vai fazer rapidamente o upload de todos os problemas, de todos os dilemas, de todas as coisas que você tem que resolver. Você tem que segurar um pouco ela. E bagunçado pelo sono, né, quimicamente falando, a pessoa acorda completamente desnorteada. E ainda pega o celular para melhorar, né, doutor? Pega o celular, fica vendo se alguém falou com ela, vendo as notícias. Aí vai para o dia completamente desorientado. Então, o produtivo, na parte da manhã,
que ele tem que fazer? Ele pode fazer isso, porque isso está no nosso alcance, nós temos esse poder. Colocar nossa mente no momento presente, agradecer pelo dia, agradecer pelo dom da vida, como se a gente estivesse recebendo a nossa vida naquele primeiro momento ali. Um dia representa uma vida. De manhã eu nasço, né? E de noite eu vou morrer, vamos dizer assim. Eu tenho que viver o dia. Muita gente tem medo da morte. Ah, eu tenho muito medo da morte. Mas e o medo de perder o dia? Né? A procrastinação é isso, deixar as coisas para depois, não tomar as decisões que tem que tomar, não fazer as coisas que tem que fazer. Você está morrendo para aquele dia que Deus te deu, naquele dia da sua vida. Então, logo na primeira hora da manhã, se você põe intencionalmente a sua mente num viés positivo, esperançoso, olha, hoje vai ser o dia em que eu vou viver intensamente com os meus filhos, com os meus amigos de trabalho. Eu não vou ficar dentro da minha cabeça alimentando pensamentos sobre o meu passado, ou sobre o meu futuro, ou sobre quem eu sou. Hoje, fora da minha cabeça, o que eu vou viver hoje? Né? Obrigado por mais esse dia. E aí você faz esse exercício. A gente pode fazer o exercício de centrar a atenção no momento presente, trazer o foco para o aqui e agora, e aí listar as tarefas. Bom, então eu vou pedir para você carinhosamente oferecer esse presente para todo mundo que está escutando aqui a gente agora e a gente terminar em alta. Tá legal. E você está convidado aí em casa, obviamente, para nos acompanhar nesse processo de exercício e incorporar no seu dia a dia. Sim. Por que não? Logo no começo. Com certeza. Então vamos lá. Nessa? Vamos lá. Eu vou pedir para você agora encontrar uma posição confortável. Se você estiver deitado, pode ficar deitado. Se estiver sentado numa cadeira, pode ficar, desde que você esteja bastante confortável, tá bom? E se você se sentir confortável, pode fechar também os seus olhos. Nós vamos trazer toda a nossa atenção para o momento presente, para o aqui e agora. E para isso nós vamos usar a nossa respiração. Eu quero te pedir que, assim como as minhas palavras vão entrando pelo seu ouvido, que você vá direcionando a sua atenção. Nesse momento, direcione toda a sua atenção para a sua respiração. Observe como ela é. Você não precisa controlar a respiração, só observar. E para isso você pode pegar um elemento da respiração, seja o ar entrando e saindo pelo nariz, seja o seu peito inflando e depois se esvaziando, seja o contato da blusa com a pele. Observe a sua respiração. Existe algum pensamento na sua mente? Você pode notar algum pensamento agora? Caso eles apareçam, deixe que se vão. Volte a sua atenção novamente para a sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Como é o contato do seu pé com o que está te apoiando aqui e agora? Observe seu pé. Não precisa abrir o olho. Só joga a sua atenção nele e me diz se o contato é duro ou se é mole, se é áspero ou se é macio. Como é o contato entre o seu pé e o chão ou a cama? Existe algum gosto na sua boca? Existe alguma parte do corpo que está te chamando a atenção, que está com alguma dor? Volte novamente a sua atenção para a sua respiração. A sua respiração estará sempre com você. E ela é uma prova da vida que Deus te deu. Enquanto você estiver respirando, Deus tem planos para a sua vida. Enquanto você estiver respirando, você pode fazer diferença no mundo. Aos pouquinhos vamos abrindo os olhos agora e voltar para cá. Dá uma desacelerada. Deus, dá sim. Eu acho que assim, para os meus colegas de profissão, eu vou dar essa dica aí antes de fazer uma cirurgia. Às vezes as pessoas estão tão preocupadas que 1, 2, 3 minutos a gente tem como fazer isso, sabe? Naquele momento que está se lavando no centro cirúrgico, que está colocando o avental cirúrgico, usando, pausa, né? Usando de propósito, sem perder tempo, né? Porque temos que ser produtivos, mas é uma forma de conexão com o mundo concreto, né? E eu achei muito bonito o que você falou. Enquanto a gente está respirando, Deus
tem planos pra gente, né? Verdade, verdade. Olha, muito obrigado pela sua participação, amei a nossa conversa aqui, viu? Eu que agradeço, doutor, também gostei muito. Obrigado. Pessoal, a gente fica por aqui, dê seu like, escreva seu comentário, eu e o Matheus vamos ler e responder com muito carinho, tá bom? Vamos incorporar isso no dia a dia e começar uma semana diferente, abençoada, com uma boa respiração e um bom foco na sua vida. Beijo no coração e até a próxima.